Boa noite, povo de Deus. Vamos ser bem mais forte, vamos? Boa noite, povo de Deus. Que bom, né? Eu sou Suelma Dozani e nós somos o casal coordenador da visitação. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, um pouquinho mais à frente do servir, né? Que Nossa Senhora esteja sempre em nossos corações, nos nossos caminhos. Amém? Boa noite, meus irmãos. A paz de Cristo e o amor de Maria. Amém? Eu sou Osânia da Suelma. Boa noite. A paz de Cristo, o amor de Maria esteja sempre em nossos corações. Eu sou a Eleni do Francinils. Boa noite, povo de Deus. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de nós. Amém? Eu sou o Francis da Eleni. Pessoal, o nosso evangelho hoje é Lucas 2, do 5 ao 10. Lucas 2, do 5 ao 10. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Para registrar com Maria, sua esposa, que estava grávida, enquanto estava em Belém, se completaram os dias para o parto. E Maria deu à luz a seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para ele dentro da casa. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos tomando conta de rebanhos. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores e a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse aos pastores: não tenha medo, eu anuncio para vocês a boa notícia, que será uma grande alegria para todos os povos. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante desse tema, né, que nós estamos falando, recebendo, né, graças a Deus, falamos agora sobre os anjos, nossos protetores, né. Então nós vamos falar o tema assim de uma forma, eu creio que de uma forma assim muito firme dentro de cada um de nós, porque nós confiamos, acreditamos nos santos anjos, não acreditamos? Sim? Então nós viemos aqui conhecer um pouquinho mais sobre os anjos da guarda e os arcanjos Rafael, Miguel e Gabriel. Para falar para nós sobre esse tema, esses anjos, os nossos anjos protetores, né, os nossos anjos da guarda, nós convidamos o nosso irmão e amigo, William Maria. Seja bem-vindo, William. Seja bem-vindo, bem-vindo, seja o Leleão. Seja bem-vindo, bem-vindo, seja o Leleão. Não importa se você veio do sul ou do norte, a casa é sua, meu irmão, Leleão. Jesus, podemos assentar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governa, me ilumina. Eu te dou a minha mão e prometo de coração
que por ti me deixo guiar com docilidade, para no céu alcançar eterna felicidade. Amém. Ó Senhor, permiti que permaneçamos protegidos dentro das vossas santas chagas, dentro daquela sarça ardente, da qual foi tirada a vossa santa coroa de espinhos, e colocai-nos sob a força exorcística do vosso preciosíssimo sangue, do vosso santíssimo nome, da vossa sagrada face, da vossa santa cruz, e sob o manto protetor de Maria, a fim de que nenhum ataque do inimigo maligno nos possa atingir e nos prejudicar. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Meu nome é William Maria, para os que não me conhecem, tenho 36 anos. Destes 36, 9 passei no mosteiro, estudei para ser padre, para ser sacerdote, e nesse tempo eu discerni a minha vocação como vocação matrimonial. Hoje sou casado, tenho 3 filhos, sou muito feliz na minha vocação, e tudo aquilo que recebi de Deus procuro anunciar. Hoje também temos uma comunidade que está se iniciando, que se chama Exército Eucarístico dos Pequeninos da Imaculada, onde nós procuramos levar as famílias a vida interior, a vida de intimidade com Deus, através do silêncio, através de uma oração de contemplação, onde nós queremos ensinar as almas a alcançar, a chegar à união com Deus, que é o sentido da nossa vida cristã, nos unirmos a Deus através da união com a Santíssima Virgem Maria. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre os santos anjos, os santos arcanjos e o nosso santo anjo da guarda. Os nossos irmãos que querem nos conduzir para a eternidade, nos conduzir para o céu, eles vêm em nosso auxílio para nos ajudar. Mas infelizmente, vou dizer para vocês, hoje pouco se fala sobre os anjos, pouco se conhece sobre os anjos, ou que se conhece mal. Infelizmente a literatura sobre os anjos é muito escassa, e você tem que garimpar para poder estudar e realmente ter um material que seja bom. Existe muita coisa da nova era, existe muita coisa esotérica sobre os anjos, coisas que confundem até sobre a realidade da doutrina católica. E é por isso que nós estamos aqui com esse propósito. E essa iniciativa, já parabenizo vocês por essa iniciativa, porque são poucos aqueles que buscam conhecer sobre os anjos, que buscam aprofundar no estudo angélico. E para isso nós queremos nos basear, fundamentar-nos na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério da Igreja. Quando nós falamos sobre os anjos, primeiramente nós precisamos entender quem são estes anjos, para depois nós entendermos qual que é a missão, quem seria o arcanjo São Miguel, quem seria o arcanjo São Gabriel, ou São Rafael, ou mesmo qual a ação do Santo Anjo da Guarda na nossa vida. Nós precisamos entender qual é a natureza dos anjos. Na semana passada vocês estudaram sobre o quê? Sobre os anjos. E o que vocês aprenderam sobre os anjos? Uma provinha aqui, né? O que vocês aprenderam sobre os anjos? E aí, gente? O que vocês aprenderam sobre os anjos? Quem estava presente? Levanta a mão quem estava presente. Poucos? Olha só, muito poucos.
Então temos que introduzir aqui, porque senão vocês vão ficar perdidos, ok? Vamos introduzir. Quem são os anjos? Quando Deus criou os anjos, onde é que está isso na Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura fala sobre a criação dos anjos. Onde é que se encontra? Onde é que está falando sobre a criação dos anjos na Sagrada Escritura? Gênesis da criação do mundo, mas em que parte? Se você pegar a Bíblia aí, você consegue me mostrar onde é que está a criação dos anjos? Está relatado nos dias da criação sobre os anjos, a criação dos anjos? Está? Não está. Está subtendido. E os santos padres da igreja, através da tradição, vão explicar para nós as Escrituras e vão nos mostrar onde é que se encontra a criação dos anjos. Olha só, se você pegar a sua Bíblia em Gênesis, abre aí a sua Bíblia, Gênesis. Abriu, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Abriu? Certo? Olha só. Vamos lá. Minha tradução é a tradução de Jerusalém. Às vezes muda um pouquinho as traduções, ok? No princípio Deus criou o céu e a terra. No princípio Deus criou o céu e a terra. Olha só. Quem é o céu? O próprio Deus é o céu. O céu significa estar na presença de Deus. Então como que Deus vai criar a si mesmo? Ele vai criar a si mesmo? Não, claro que não. Então quais são os seres que habitam os céus depois da prova? Os anjos. Aqui ele não está falando de uma criação de um lugar, tá? Do céu como um lugar. Ele não está falando da criação do firmamento, que isso vem depois. Se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que ele vai criar depois, né? Vai continuar criando, né? Vai criar os firmamentos, ok? Então ele não está falando disso. Então os santos padres, eles interpretam que quando Deus cria o céu e a terra, nesse momento ele está criando as criaturas celestiais, certo? Os anjos. Isso o catecismo da igreja também nos ensina, certo? Outra coisa, se vocês descerem um pouquinho aí, olha só. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo e um vento de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Os santos padres da igreja também interpretam nessa passagem: Deus disse: haja luz. Os anjos são a luz. Os anjos são a luz. Os anjos são puros espíritos que foram criados. Então Deus disse: haja luz. Os anjos estão aqui. E houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Olha só. E Deus separou a luz e as trevas. Aqui os santos padres interpretam que quando houve a separação da luz e das trevas, o que aconteceu? O grande combate entre Miguel e os seus anjos, e Lúcifer e todos aqueles que estavam contra Deus. Por isso que houve a separação da luz e das trevas. Aqui não se trata, tá, ainda da criação do sol, da lua, das trevas como nós conhecemos, porque isso vai ser depois, vai ser no quarto dia, entenderam? Aqui nós estamos falando dessa luz dos anjos e das trevas do mal que são separadas. Eu acredito que na formação da semana passada,
quem veio ouviu falar sobre o combate também, o combate dos anjos. Os anjos que queriam servir a Deus e os anjos que não aceitaram servir a Deus. Lúcifer gritou: non serviam, não servirei, eu não servirei. Por que que Lúcifer não quis servir? Por que que ele não quis servir? Porque ele Ele queria ser como Deus, mas sem Deus. E olha só, ele não aceitou servir a um Deus que se faria homem. Por quê? Porque a natureza humana é inferior à natureza angélica. A nossa natureza humana é inferior à natureza dos anjos. Por quê? Nós somos corpo e alma. Os anjos são puro espírito. Então a nossa natureza, a nossa inteligência é menor do que a dos anjos. Os anjos aprendem muito mais rápido que nós. Nós precisamos aprender pelos sentidos, diferente dos anjos. Entenderam? Então os anjos, eles têm uma vontade determinada, que não é influenciada pelas paixões, diferente da nossa. Então o que acontece? Eles não quiseram servir. Lúcifer e 1/3 dos anjos não quiseram servir. E 2/3 dos anjos ficaram com Miguel, o grande Miguel, que gritou: quem como Deus? Quem como Deus? E muitos falam que os anjos caíram do céu, tá? E isso é errado. Eles não caíram do céu. A prova foi anterior à entrada do céu. Entenderam? Porque para entrar no céu e ver a Deus eu preciso ser provado. Tanto os anjos quanto nós seres humanos somos provados. E os anjos que não passaram na prova, eles não viram a Deus. Eles não viram a Deus. Lúcifer nunca viu a Deus. Lúcifer, ele não chegou a entrar no paraíso celeste. Por que que ele não entrou? Porque ele não passou pela prova junto com 1/3 dos anjos, que se tornaram então, não perderam a natureza angélica, mas se tornaram demônios. Por quê? Perderam a graça de Deus. Ok? Já Miguel, com 2/3 dos anjos, adentraram no céu. Eles sim viram a Deus. São Tomás explica isso. Ele diz assim: é impossível ver a Deus e pecar. Porque quando nós vemos a Deus, nós nos apaixonamos por Ele. Então os anjos não poderiam ter visto a Deus e pecado. Entenderam? Por isso eles não viram a Deus. Eles não chegaram a ver a Deus. Eles veriam após a prova. Olha só, então os anjos são puros espíritos. Se eles são puros espíritos, significa que eles não têm matéria. Olha só que interessante. Quantos anjos cabem aqui nesse lugar? Muitos, não todos. Todos. Por quê? Porque eles não ocupam espaço. Eles não ocupam espaço. Quando a gente fala assim, tem anjos voando neste lugar, significa o quê? Que eles estão aqui voando? Isso é uma analogia para que nós possamos entender a presença dos anjos, entenderam? Os anjos não são seres com asas, como a gente imagina, não. Eles são seres espirituais, eles não têm matéria. Eles não têm corpo, tá? Eles não têm corpo. Então, quando eles aparecem para o homem, para o ser humano, e o ser humano precisa ver, porque senão ele não consegue, enxergar aquele anjo ali que vem trazer uma mensagem, como aconteceu com a Nossa Senhora, o arcanjo Gabriel, como nós tivemos na Sagrada Escritura, várias aparições dos anjos. Não é que o anjo tem um corpo. O que acontece? Ele utiliza das leis da física para se fazer ver. Como? Da luz, das cores, entenderam? Mas não é corpo dele. Tanto é que quando os anjos aparecem para Abraão, Abraão quer que eles comam, e eles falam que não. Eles não comem, entenderam? Porque eles não têm corpo. Tanto é que o anjo, ele não precisa estar aqui, nesse lugar,
no sentido material, porque ele não tem matéria, mas ele se encontra virtualmente pelo seu pensar, seu intelecto. Então, onde está o pensamento do anjo, está o anjo, entenderam? Por exemplo, quando você pensa, vamos pensar aqui, imagina que você está pensando aqui agora lá no Japão, está pensando no Japão. Você se encontra no Japão porque você pensa no Japão? O anjo não, onde ele pensa ele está, entenderam? A presença dele está onde está o seu pensamento, compreendem? Então olha só, os anjos, eles recebem uma graça de Deus, eles se encontram no céu e eles estão organizados em hierarquias. Hierarquias. Existem 9 coros dos anjos. Quais são esses 9 coros dos anjos? Esses 9 coros dos anjos, eles vêm da tradição, tá? De São Dionísio Areopagita. Estranho o nome, né? Lá da Grécia. E ele organizou a partir de estudos da Sagrada Escritura, de apócrifos, ele organizou a hierarquia celeste. Tem um livro dele que chama De Celeste Hierarquia, da Celeste Hierarquia. E depois São Tomás de Aquino vai estudar também sobre o assunto. E ele divide os 9 coros dos anjos em 3 grupos, tá? 3 grupos, de 3 coros cada um. Primeiro coro, primeiro grupo, serafins, querubins e tronos. Serafins, querubins e tronos. Esses 3 coros são anjos relacionados com Deus diretamente, tá? Esses anjos são relacionados diretamente com Deus. Eles estão diretamente ao serviço de Deus. Uma coisa que eu preciso falar para vocês, que senão vocês não vão entender. Cada anjo é uma espécie. Olha só, vou explicar. Cada anjo é uma espécie. Por exemplo, nós todos, seres humanos, somos da espécie humana, certo? Todos nós somos humanos, não são? Mesmo que sejamos diferentes, todos nós somos humanos, certo? Os anjos não. Cada anjo é único, como se fosse uma espécie diferente. Como se um anjo fosse... Vamos lá, vou dar um exemplo aqui, fazer uma analogia com os animais. Como se um anjo fosse cavalo, o outro fosse cachorro, o outro... Entenderam? Cada anjo. Ou seja, mesmo no coro dos anjos, nos serafins, cada serafim é diferente do outro. Nenhum serafim é igual ao outro. É uma espécie diferente. E o que isso implica? Gente, isso aqui é extraordinário. O conhecimento de Deus dos anjos é diferente. Cada anjo conhece a Deus de uma forma. Ou seja, Deus é infinito. Deus não é infinito? Ninguém esgota o conhecimento de Deus, nem os anjos, certo? Por mais que eles passem a conhecer a Deus, na visão de Deus, eles nunca vão deixar de conhecer a Deus. Eles sempre vão estar descobrindo uma coisa nova de Deus, porque Deus é infinito. E aí o que acontece? Um anjo conhece mais do que o outro. Ele já tem um conhecimento maior do que o outro. E o que acontece com esse anjo que conhece mais do que o outro? Ele ama mais do que o outro. Entenderam? Portanto, ele está mais próximo de Deus do que o outro anjo. Por isso que existe a hierarquia. Lá nos serafins, tem um anjo que é o maior serafim de todos. Entenderam? Mesmo entre os serafins. Os serafins são os anjos que amam a Deus. Aqueles anjos que ardem de amor por Deus. Os querubins são os anjos do conhecimento de Deus. Os tronos são os anjos da submissão de Deus, que cumprem a vontade de Deus imediatamente. Então nós temos 3 coros. Vamos lá? Vamos ver se vocês aprenderam. Repete comigo. Serafins, querubins e tronos. Esse grupo cuida somente das coisas de Deus, tá? O anjo é onisciente. O anjo sabe tudo? Não sabe tudo. Eles aprendem também, tá? Tem muitas coisas que os anjos não sabem, eles têm que aprender. Tem coisas terrenas que eles têm que aprender. Só que a aprendizagem do anjo é diferente da nossa.
O anjo, ele simplesmente abstrai a essência das coisas sem precisar estudar. Por exemplo, um anjo, ele olha para um livro, ele já abstraiu tudo ali. Ele não precisa ler o livro, certo? Ele já sabe que isso é um banco, entendeu? Porque ele abstrai. E o que acontece? Gente, isso aqui é muito interessante. Como os anjos, eles conhecem de forma diferente, tem coisas que os anjos têm que aprender para ser anjo da guarda, sabia? E quanto mais altos os anjos, menos coisa eles sabem dos humanos. Por exemplo, os serafins, os querubins e os tronos, pouco sabem das coisas humanas. Eles sabem mais das coisas de Deus. Entenderam? Então, por exemplo, um anjo serafim, para ele ser anjo da guarda, ele vai ter que aprender muita coisa do ser humano. Compreendem? O segundo grupo é um grupo com mais 3 coros. Esse grupo é o grupo das dominações, das virtudes e das potestades. Dominações, virtudes e potestades. Olha só, esse grupo cuida das coisas naturais, dos animais, das plantas, dos planetas, do mundo, certo? Esse grupo de anjos, eles não cuidam diretamente de Deus, da adoração de Deus. Eles cuidam da ordem do universo. Por quê? Porque os anjos, eles foram enviados por Deus para servir a Deus. Então eles servem também. Eles mantêm a gravidade. Eles mantêm para que os planetas não se choquem. Eles mantêm as espécies dos animais. Vocês sabiam que os anjos também cuidam dos animais? Não são anjos da guarda, mas são anjos que cuidam da ordem dos planetas. Por isso que se pode rezar ao anjo, olha só, por isso que se pode rezar ao anjo, ao santo anjo, quando se tem uma catástrofe natural. Então vamos supor, começa um vendaval, começa um terremoto, começa um maremoto. Você pode pedir o auxílio dos anjos que agem sobre aqueles recursos naturais ali, especificamente. Porque tem um anjo que age sobre os mares, tem um anjo que age sobre a terra, entenderam? Ou seja, os anjos, nós também podemos rezar para os anjos para que possa ter ordem natural. Ok? Olha só, e depois nós temos o terceiro grupo de anjos, dos coros angélicos. Esse terceiro grupo são os principados, arcanjos e anjos, ok? Principados, arcanjos e anjos. O que eles cuidam? Das coisas dos homens. E aqui nós temos os anjos dos países. Vocês sabiam que cada país tem um anjo? Sabia que o Brasil tem um anjo? Tem um anjo que cuida do Brasil. Vocês sabiam que cada paróquia tem um anjo? Tem um anjo, cada paróquia tem um anjo. Por isso que quando a gente entra numa igreja, a gente deveria saudar o anjo que está nesta paróquia. Entendeu? A gente deveria fazer a saudação ao anjo que está nesta paróquia. Esse anjo cuida do Santíssimo Sacramento aqui na paróquia. Esse anjo está responsável por esta paróquia. O país, quando, por exemplo, países estão em guerra, o que você pode rezar? Você pode pedir a intervenção do anjo daquele país. Ou seja, os anjos, eles também agem nas coisas humanas. Eles organizam as coisas também. Eles nos auxiliam no governo do mundo. Por isso que uma autoridade do governo deveria rezar muito ao anjo do país. Entendeu? Para poder governar bem aquele país. Compreendem como a ação dos anjos está em todos os lugares, em todas as coisas? Na verdade, para que a gente pudesse aproveitar bem disso, nós precisávamos de uma visão sobrenatural. Em todas as coisas que nós fizermos. Todas as coisas. E aqui que entra São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Eu precisei fazer toda essa introdução com vocês, para que eu pudesse introduzir aqui São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Olha só, qual coro pertence São Miguel, São Gabriel e São Rafael?
Vocês não sabem? Gente, Deus. Arcanjos São Gabriel, São Miguel e São Rafael pertence a que coro? Qual dos 9 coros angélicos? Eu vou ler aqui uma passagem bíblica para dar uma dica para vocês, certo? Tobias, capítulo 12, versículo 15. Olha só. Tobias, capítulo 12, versículo 15. Tobias 12, 15. Tobias 12, 15. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e têm acesso junto à glória do Senhor. Olha só. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e têm acesso junto à glória do Senhor. Quantos são aqueles que estão junto à máxima glória do Senhor, junto ao trono? 7. Esses são os 7 maiores. Rafael é um deles, certo? São Rafael arcanjo, aquele que acompanha Tobias, tá? Na sua grande missão. São Rafael, ele vai acompanhar Tobias. Se ele é um deles, quais são os outros 2 que nós conhecemos? Gabriel, São Gabriel, arcanjo, e São Miguel, arcanjo. E existem mais 4 que nós desconhecemos os nomes, certo? Até porque, vou falar uma coisa, como os anjos são puro espírito, eles não têm nome. Os nomes são dados segundo a sua missão, para que nós possamos reconhecê-los, tá? Por isso que tem Miguel, Gabriel e Rafael na Bíblia. Existem alguns escritos apócrifos que falam do nome dos outros 4, ok? Porém, a igreja não coloca o nome. Se alguém quiser, né, saber, pode saber. Mas a igreja não coloca como oficial, como nome oficial desses outros 4, ok? Então nós temos 7 arcanjos, aqueles que estão junto ao trono de Deus, na máxima glória. Se eles estão na máxima glória, qual cor eles pertencem? Serafins não são os maiores? Então eles são os maiores dentre os serafins, porque cada anjo é único. Mas gente, a gente muitas vezes ouviu que São Miguel, São Gabriel e São Rafael pertencia ao coro dos arcanjos, que era o penúltimo coro, e depois eles foram elevados. São Tomás de Aquino não fala, não aceita isso. Ele diz que arcanjo significa arcanjo, anjo maior. Então esses 3 anjos não seriam do coro dos arcanjos, não. Mas arcanjo aqui é usado porque eles são anjos maiores, entenderam? Então eles seriam grandes serafins, muito grandes, aqueles que têm uma missão especial. E o príncipe deles é Miguel, seria o maior de todos os anjos. Miguel seria o príncipe da milícia celeste, o príncipe dos anjos. Miguel é aquele que está ali conduzindo todos os anjos. Por quê? Gente, um anjo da hierarquia inferior é iluminado pelo anjo da hierarquia superior. Um anjo ilumina o outro. Um anjo passa o conhecimento para o outro, que vai passando. E o superior ilumina o inferior. Por isso que nós somos iluminados, nós somos inferiores a eles. Nós somos iluminados pelo nosso santo anjo da guarda. E todo anjo, de qualquer coro, tá? De qualquer coro, ele deve ser anjo da guarda uma vez, tá? Todos os anjos. Por isso, quando Deus criou os anjos, Ele criou anjos suficientes até miríades e miríades até o fim do mundo.
de pessoas que existiriam até o fim do mundo. Compreendem? E esses anjos devem ser anjo da guarda. Nós somos a cruz que o anjo tem que carregar, tá? Eles têm que se humilhar para que eles possam nos conduzir. E aceitar às vezes tantas ingratidões com relação a Deus. Por quê? Porque o anjo, ele vê Deus face a face. Ele vê o amor que Deus tem por ti. Então, o anjo, sendo puro espírito, ele olha assim e fala: como pode ter uma criatura, filha de Deus, que recebe tanta graça e ser tão burra que ofende ao seu Criador? É isso que ele pensa, tá? O anjo, ele pensa assim: como que pode ofender um Deus que ama tanto? Como que eles podem negar esse amor? Entendeu? Então o anjo tem que crescer em paciência. Ele tem que ter muita paciência. Imagina só, se te desse uma formiga para que você cuidasse dessa formiga a vida inteira e andasse nos passos dessa formiga. Imagina. E proteger a formiga, né? E seguir a formiga. Seria fácil? Não seria. Assim, imagina que a distância entre você e a formiga é menor do que entre o anjo e você, tá? Portanto, o anjo, ele precisa descer muito para nos acompanhar, para ser anjo da guarda. E aqui nós temos os 3 grandes arcanjos. Se nós formos olhar, Rafael, que significa o nome dele, Deus cura, ele vai ter a sua grande missão, mostrada na Sagrada Escritura, no livro de Tobias, onde ele vai acompanhar Tobias, e ele vai ajudar Tobias a vencer o demônio, a vencer Asmodeu. Ele vai ajudar Tobias no combate, ele vai ajudar Tobit a ficar curado da sua cegueira. E ele também é o anjo do matrimônio, certo? É um anjo do matrimônio. Os 3 arcanjos estão relacionados com as 3 virtudes teologais, tá? Os 3 arcanjos. Miguel, peraí, falei grego, virtudes teologais. Todo mundo sabe quais são as virtudes teologais. Quais são as 3 virtudes teologais que nós recebemos no nosso batismo, são infundidas, a gente pode desenvolver essas virtudes que nos fazem ter um contato direto com Deus. Por isso são chamadas teologais. Quais são? Quais são as 3 virtudes? Fé, esperança e caridade, amor. São essas 3 virtudes teologais. Entenderam? Nós precisamos desenvolver em nós essas virtudes. Nós precisamos fazer com que essas virtudes cresçam em nós. Então, os 3 arcanjos têm uma relação com as virtudes. Por exemplo, Miguel, ele se relaciona com a virtude da fé. Ele que teve a grande fé de falar assim: quem como Deus no meio da prova, certo? Gabriel se relaciona com a virtude da esperança, porque ele anunciou para a Virgem Maria a esperança que vinha, o Messias esperado, certo? E Rafael se relaciona ao amor, porque ele ajudou Tobias e Sara a celebrarem o seu amor, a viver o amor divino. Ele é o fogo do amor de Deus, entenderam? Então, a Miguel nós vamos pedir a fé, a Gabriel a esperança e a Rafael o amor. O amor. Gabriel, São Gabriel arcanjo, significa o nome dele força de Deus. Força de Deus. Ele vai aparecer na Sagrada Escritura, principalmente ali, quando ele vai anunciar para a Santíssima Virgem Maria. Essa foi a maior missão de Gabriel, São Gabriel arcanjo. Diz a tradição que ele é o anjo que consolou Jesus no Horto das Oliveiras, tá? Lembra que Jesus suou sangue no Horto das Oliveiras e teve um anjo que consolou Jesus? Diz que foi São Gabriel arcanjo que foi consolar Jesus, certo?
Então, olha só, mas ele vai anunciar para a Virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador. E ele vai estremecer diante da Virgem Maria. Ave plena, cheia de graça. Ele reconhece aquela que é a rainha dos anjos. Olha só, por isso que São Gabriel, ele tem uma grande ligação também com Nossa Senhora. Nós podemos pedir a São Gabriel um grande amor por Nossa Senhora, São Gabriel Arcanjo. Ele é um anjo também, devido a Nossa Senhora ser muito ligada à pureza. Ele é um anjo da pureza, onde nós podemos pedir a pureza. Pureza dos pensamentos, pureza do olhar, pureza corporal, física, pureza da alma. Pedir a pureza ao arcanjo São Gabriel. E Miguel é um arcanjo da humildade. Por que o arcanjo da humildade? Porque ele foi o primeiro humilde a se submeter a Deus, a adorar a Deus. Ele é o arcanjo adorador. Ele é o primeiro a adorar a Deus, a adorar o Verbo encarnado. O arcanjo São Miguel ajuda-nos também a nos tornarmos adoradores. Se você é uma alma que não consegue ir para a adoração eucarística, peça ao arcanjo São Miguel o amor por Jesus eucarístico. Peça que ele te ensine a adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. O arcanjo Miguel vai te ajudar a adorar o Santíssimo Sacramento, a adorar a Deus. Se você é uma alma, uma pessoa que é muito orgulhosa, cheia de vaidade, peça a graça da humildade a São Miguel Arcanjo, que ele seja vitorioso em ti. E São Rafael, ele vai nos ensinar o discernimento dos espíritos. Se você é uma pessoa que está muito confusa, seus pensamentos estão confusos, você não consegue discernir as coisas, você não consegue chegar a uma conclusão, tomar uma decisão, peça a São Rafael Arcanjo que te ajude a discernir, porque ele ajudou Tobias a discernir toda a confusão diabólica. Então São Rafael Arcanjo, ele nos ajuda no discernimento dos espíritos, tá? Se falta discernimento, peça a São Rafael Arcanjo. Vocês estão vendo que nós podemos nos relacionar com esses três grandes anjos, arcanjos, em tudo na nossa vida? Diz que São Miguel foi o anjo da guarda de Jesus, né? Não sei, mas diz que foi o anjo da guarda de Jesus. Por quê? Todos temos um anjo da guarda. Todos temos um anjo da guarda. Agora, olha só. Todos temos um anjo da guarda, mas existem os anjos que auxiliam na missão. Por exemplo, o Papa, ele tem o anjo da guarda dele, ele tem o anjo sacerdotal e ele tem os anjos que contribuem para a sua missão. Por exemplo, um padre tem o anjo da guarda dele, tem o anjo sacerdotal e tem os anjos, né, segundo a missão de cada um, os anjos que contribuem ali na sua missão. Quando você se casa, você também recebe um anjo do matrimônio, sabia disso? Você tem o seu anjo da guarda, sua esposa tem o anjo da guarda dela, e vocês dois têm o anjo do matrimônio, que auxilia no matrimônio de vocês. Então, se vocês estão com dificuldade no matrimônio, peça ao anjo do matrimônio que auxilie. Se tiver qualquer confusão no matrimônio, peça ao anjo do matrimônio, certo? Outra coisa, um anjo da guarda, ele pode se comunicar com outro anjo. Então, se você estiver em desentendimento, né, com alguém, qualquer coisa, às vezes a pessoa está com o coração fechado, peça ao seu anjo da guarda que fale com o anjo da guarda da outra pessoa, né, para que ele também possa, né, auxiliar, para que aquela pessoa esteja mais aberta para a convivência. Vou contar aqui algumas histórias. São Pio de Peltrautina, Padre Pio, ele tinha uma grande intimidade com o anjo da guarda, uma grande intimidade. E muitas vezes as pessoas iam procurá-lo e ele já sabia do problema das pessoas. Ele já sabia de tudo que a pessoa vinha falar com ele. Por quê? Porque ele dizia assim para os filhos espirituais dele: envia-me o seu anjo da guarda. Quando você quiser alguma coisa, manda
mensagem para o seu anjo da guarda. E o seu anjo da guarda virá me trazer. Tinha uma mulher que ela estava morrendo, certo? Estava lá morrendo, e ela pediu que o anjo da guarda dela fosse até o Padre Pio. E o Padre Pio bilocou, né? Ele tinha o dom de bilocação, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele bilocou para aquele lugar e ele deu a unção dos enfermos para aquela mulher antes que ela morresse. Olha só, por ação do anjo da guarda. Uma vez uma mulher foi visitar o Padre Pio e ela disse assim: Padre, o meu anjo te trouxe a minha mensagem. E aí o padre respondeu assim: você acha que o seu anjo é desobediente como você? Você acha que ele não traria? E aí ela duvidou dele, falou assim: tá, mas o que ele disse? Aí ele disse assim: ele disse o que tinha que dizer. Ela: não, padre, mas eu quero saber o que foi. Ele pegou e contou tudo para ela. Aí ela ficou assustada com o padre. Como que ele sabia de tudo aquilo? Por quê? Porque o anjo da guarda levou para o Padre Pio, porque ele tinha uma grande intimidade com o anjo da guarda. Olha só, vocês sabiam que nós precisamos nos lembrar do nosso santo anjo da guarda a cada instante, todos os dias. Ele é o nosso amigo fiel, ele é o nosso grande irmão. Nós não podemos nos esquecer do nosso santo anjo da guarda. São Luís Gonzaga, ele tinha tanta devoção pelo anjo da guarda, e para externalizar isso, quando ele caminhava, ele sempre deixava um espaço. Ele estava do lado do muro, diz que quando ele passava do lado de algum muro, alguma parede, ele nunca ficava do lado da parede ou do muro, ele sempre deixava um espaço, e ele dizia que era o espaço do anjo da guarda dele. Claro que o anjo não ocupa um espaço, mas era uma forma carinhosa dele lembrar do seu anjo da guarda. Ele, quando ele entrava, primeiro ele abria a porta, esperava um pouco e só depois ele entrava. Ele dizia: o meu anjo vai à minha frente. Isso é uma lembrança, um cuidado com o anjo da guarda. O anjo da guarda, ele foi dado por Deus. Cada um de vocês recebeu um anjo da guarda, tá? E muitas vezes ele é esquecido. E vocês sabiam que ele fica do seu lado de mãos atadas, ele não faz nada. Por quê? Se você não der liberdade para ele agir na sua vida, ele pouco vai fazer. Tem gente que pensa que o anjo da guarda é só para nos proteger dos males físicos. Não é. Essa nem é a principal missão dele. A principal missão dele é nos conduzir ao céu, a nos conduzir à união com Deus. O anjo da guarda fala conosco. Sabia disso? Que ele fala conosco? Ele nos inspira, ele nos ilumina. Ah, mas eu não escuto meu anjo da guarda. Eu nunca escutei meu anjo da guarda. Gente, é porque a gente não presta atenção. É porque a gente não está envolvido com o sobrenatural. Como que o anjo da guarda nos fala? Ele pode nos falar de forma extraordinária? Pode. Mas ele nos fala de forma sutil. Sutil. Na nossa consciência. Sabe quando você vai fazer uma coisa e vem uma iluminação que você fala assim: nunca tinha pensado isso na vida? Nunca pensei nisso. É uma inspiração do seu anjo da guarda. Ele sempre te inspira para o bem, para aquilo que te leva para Deus. Ele nos inspira em todas as situações. Sabe quando você está andando num caminho, você está numa rua escura e você tem um sentimento, algo que você não deve passar por ali, que é perigoso? Seu anjo da guarda te alertando: olha, não vai por aí, né? Ele está te protegendo. Sabe quando você vai dirigir um carro e aí você tem uma sensação assim que naquele momento tem um perigo de acontecer um acidente, você fala: opa, vou duplicar a atenção. Entenderam? É o seu anjo da guarda te preparando para alguma coisa, te avisando. Entenderam? Teve um filho espiritual do Padre Pio, que ele foi participar da missa com o Padre Pio. O Padre Pio celebrava a missa às 5 horas da manhã, lá em San Giovanni Rotondo. E ele foi de uma cidade até lá, passou a noite inteira viajando. Só que o que aconteceu? Ele dormiu no volante, tá? Dormiu, e quando ele acordou,
estava perto da missa, ele acordou em frente à igreja e ele sentiu um tapa no ombro e ele acordou assustado, ele nem sabia como que ele tinha chegado à igreja. E aí ele foi, participou da missa com o Padre Pio, e aí depois ele foi falar com o Padre Pio. E aí o Padre Pio, na hora que o Padre Pio viu, o Padre Pio chegou e falou para ele assim: olha, da próxima vez você se cuida e tome cuidado, porque eu não vou mais enviar o meu anjo para dirigir o seu carro. Olha só, o Padre Pio tinha enviado um anjo para conduzi-lo até a igreja. Vocês sabiam que os anjos têm poder sobre a matéria? Eles têm poder sobre a matéria. Eles podem agir sobre a matéria. Eles podem, inclusive, tá, pegar eu aqui e levar para outro lugar. Isso que acontecia muitas vezes com os apóstolos. Vocês vão ver no começo, nos Atos dos Apóstolos, quando Filipe estava aqui, depois aparecia lá, entendeu? E começava a pregar em outro país, em outro lugar. Os anjos o conduziam, certo? Então os anjos podem fazer isso, eles podem agir sobre a matéria. Inclusive os demônios também, certo? Porque eles têm uma natureza angélica, ok? Então olha só, os anjos, eles nos protegem, mas eles querem nos conduzir ao céu, a Deus. Olha só, Santa Gema Galgani, eles nos alertam para a virtude. Santa Gema Galgani, o anjo da guarda dela, ela tinha grande intimidade com o anjo da guarda dela. E ela viu o anjo da guarda dela. Quando ela ia cometer um pecado, ela olhava para o anjo da guarda dela, o anjo da guarda estava sério. Estava sério. E uma vez, o anjo da guarda lembrou para ela assim: os olhos mortificados verão a beleza da eternidade. Mortifica o teu olhar, Gema. Guarde o teu olhar para o céu. Olha só, o anjo da guarda lembrou a Gema e disse assim: Gema, fale pouco. Uma alma que busca a perfeição cristã, que busca a santidade, não fala muito, tá? Uma alma que busca a santidade fala somente aquilo que é necessário. Não fica falando coisas inúteis e frívolas a todo instante. E São João da Cruz vai falar: no muito falar não faltará pecado, certo? Então o anjo da guarda, ele nos leva à virtude. Santa Gema Galgani, quando ela escrevia uma carta para o diretor espiritual dela, naquela época não tinha um WhatsApp, ela escrevia uma carta para o diretor espiritual dela. Muitas vezes a carta desaparecia de cima da mesa dela e o diretor espiritual dela recebia a carta, né? Tá vendo? Antes dos correios. O anjo da guarda, a ação do anjo da guarda. Cecicone, uma religiosa lá do sul, tá? Inclusive ela está em processo aí. Cecicone, irmã Maria Antônia, ela era franciscana e ela tinha uma intimidade com o anjo da guarda dela tal que ela via o anjo da guarda dela a todo instante. Um dia, ela era criança ainda, e ela entrou num lugar, numa fazenda, e tinha alguns figos maduros. A fazenda não era dela. E ela chegou e foi pegar os figos para ela comer. E na hora o anjo da guarda puxou o braço dela para baixo. E naquele instante ela olhou para o anjo, e o anjo estava sério. Teve uma vez que ela foi num espetáculo de teatro, isso por volta do ano 1910, ela foi num espetáculo de teatro e tinha muitas cenas indevidas. E o anjo, naquela época, hein? Cenas indevidas, imagina hoje. Então o anjo não deixou ela ver. Ele tapou os olhos dela com as asas, né? Ela não via nada. Quando a mãe dela foi perguntar o que aconteceu no espetáculo de teatro, ela não sabia dizer quase nada, porque ela viu muito pouco. Porque o anjo não permitia que ela perdesse a pureza do olhar através daquelas cenas. Olha só, o nosso anjo da guarda, ele zela pelo nosso coração, pela vida virtuosa. Ele nos quer santos, ele nos quer no céu. E quando você morre, seu anjo da guarda, ele te acompanha para o céu, te recebe, te leva para o céu. E vocês serão bons amigos no céu. Se você for para o purgatório, ele não vai para o purgatório, mas ele espera você sair do purgatório
para te levar para o céu. E ele te leva, às vezes, alívio de orações no purgatório. E se você vai para o inferno, o anjo não vai para lá, né? E você, infelizmente, vai conviver lá com os demônios, né? Deus nos livre dessa desgraça. Então, nós precisamos viver com o anjo com uma grande intimidade. Quem aqui pensa no anjo da guarda e faz orações, não só a oração do santo anjo, tá? Essa também, mas várias orações durante o dia. Se você não faz, comece a partir de hoje. Comece a dar abertura para o seu anjo da guarda, para que ele possa ter maior ação na sua vida, maior ação na sua vida. Gente, o Padre Pio, ele tinha tanta intimidade com o anjo da guarda dele, que uma vez ele apanhou muito do demônio. Ele apanhava muito, tá? Apanhava demais, fisicamente mesmo. Então ele apanhava muito. E aí um dia ele apanhou e o anjo da guarda dele chegou depois, né? E ele ficou bravo com o anjo da guarda dele. Falou assim: como que você me deixa apanhar tanto assim? E agora que você chega atrasado? E aí o anjo da guarda olhou para ele assim e disse assim: mistérios da vontade de Deus. Eu não poderia estar aqui e te livrar disto agora, porque era necessário que você passasse por isso. Então, ele está ali, mas ele serve à vontade de Deus. Ele é um servidor imediato da vontade de Deus. No momento que ele sabe da vontade de Deus, ele vai e coloca em prática. Por isso que o anjo, ele nos ajuda a obedecer a Deus, a ter uma obediência maior a Deus. Gente, não sei se vocês sabem, mas São Miguel Arcanjo, o grande arcanjo São Miguel, ele é o defensor da igreja. Ele é o defensor da igreja. Ele protege a igreja. Ele protegia o povo de Israel no Antigo Testamento. Nós poderíamos ler lá em Daniel, o arcanjo Miguel protegendo o povo israelita. Existe um escritor, um historiador chamado Flávio Josefo, inclusive ele nem era cristão, tá? O Flávio Josefo nem era cristão. O Flávio Josefo era um grande historiador e ele vai escrever que os fariseus, os doutores da lei, quando eles estavam no templo, quando o véu do templo se rasgou, Jesus tinha morrido e o véu do templo se rasgou. Eles escutaram vozes do templo que dizia assim: saiamos daqui, nós já não precisamos mais ficar aqui. Quer dizer, os anjos guardaram o povo de Israel até o momento que começou a igreja. Agora os anjos guardam a igreja. São Miguel é o príncipe da igreja. São Miguel, ele guarda a Santa Igreja Católica. Ele vai à frente, ele combate pela igreja. O Papa Leão XIII, ele compôs uma oração para ser rezado até o Concílio Vaticano II. Era obrigatório rezar essa oração depois de cada Santa Missa. Depois não ficou mais obrigatório, mas ainda é bom rezar, tá? O Papa Leão XIII, ele teve uma visão dos demônios, tá? Invadindo a terra para perder as almas. E depois dessa visão, ele ficou tão chocado que ele foi e compôs essa oração e ele mandou para todos os bispos do mundo e falou: é necessário que se reze em todas as missas essa oração. Que oração é essa que foi composta? São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Certo? Esta oração foi composta pelo Papa Leão XIII. É uma oração de proteção, é um exorcismo, tá? É um exorcismo. Depois nós temos aí o pequeno exorcismo de Leão XIII, que também pode ser rezado, tá? Esse pequeno exorcismo também é uma oração de combate, onde se dirige aos 3 arcanjos e a São Miguel Arcanjo. Vocês podem encontrar isso também na internet. É muita coisa. Olha só, outra coisa relacionada ao arcanjo São Miguel, que talvez vocês não saibam. Vocês sabiam que no mundo existe a linha do arcanjo São Miguel? São 7 santuários em linha, onde o arcanjo São Miguel teve alguma aparição, alguma manifestação. E 3 desses santuários,
a distância entre eles é a mesma. É um mistério da linha de São Miguel. Começa na Irlanda e vai até a Terra Santa, até Israel. Os 3 principais santuários são o santuário do Monte Gargano, esse é o principal. No Monte Gargano, São Miguel vai aparecer no século V, tá? No século V. Fica na Itália esse santuário. Inclusive eu tive a graça de estar lá nesse santuário. É um lugar de muita espiritualidade. E é um santuário consagrado pelo próprio São Miguel, tá? E nesse santuário é uma gruta, fica bem no alto, é muito alto. O Padre Pio tinha um costume de rezar lá, nesse santuário de São Miguel. Ele era muito devoto de São Miguel. São Francisco de Assis foi até esse lugar, e vários outros santos. Inclusive, São Francisco de Assis, ele não teve coragem de entrar na gruta. São Francisco, ele parou, e ele sentiu a presença tão forte dos anjos, que ele não teve coragem de entrar. Ele falou assim, inclusive tem lá a frase dele: esse lugar é um lugar terrível, é um lugar de grande presença de Deus. Ele, na sua humildade, não teve nem coragem de pôr o pé dentro. Olha só, e realmente lá é um lugar de grande espiritualidade. O Papa João Paulo II foi também rezar nesse lugar. Fica lá no Monte Gargano, na Itália. E como que foi que o Arcanjo Miguel apareceu neste lugar? Tinha um pastor que pastoreava o seu rebanho, e ele perdeu um novilho. E esse novilho entrou nesta gruta. Então ele pegou um arco com a flecha, né? A gruta era escura, e ele atirou dentro da gruta com a flecha. E a flecha voltou contra ele e feriu ele no ombro. E aí todo mundo ficou abismado com isso. E isso, foram até o bispo contar, e o bispo pediu 3 dias de jejum, 3 dias de jejum e oração. E o bispo ficou com toda a cidade 3 dias em jejum e oração. E depois do 3º dia, o bispo teve um sonho, que era para construir naquele lugar um santuário dedicado a São Miguel. E ele foi até aquele lugar, e ele sagrou aquele lugar, e lá já tinha um altar montado, só para vocês terem noção. Não precisou, colocou ali, sagrou tudo, já tinha até um altar. E depois teve uma aparição, e São Miguel, a segunda aparição lá no Monte Gargano, São Miguel deixou impresso. Lá tem um lugar onde São Miguel pisou. Está impresso assim, ó, como se fosse a pisada, a pegada de São Miguel, certo? E depois teve ainda uma 3ª aparição ali no Monte Gargano. Existe um outro santuário que é na França, tá? Que é o Monte Saint-Michel. Esse santuário também, o arcanjo se manifestou ali. E outra, a distância entre esses santuários é a mesma entre esse santuário e a Sacra de Santo Michele, que fica também na Itália, que é um 3º santuário. Então são 7 santuários alinhados. Isso é extraordinário. Gente, quando a gente vai estudar e a gente vai aprofundar nos santos anjos, nós vamos percebendo quanta riqueza nós temos na nossa igreja. Quanta riqueza. E se nós aprendermos isso, não é só para a gente saber mais, não é para isso. É para que a gente possa viver em intimidade com o santo anjo, intimidade com o nosso anjo da guarda, intimidade com os santos arcanjos, com São Miguel, com São Gabriel, com São Rafael arcanjo. O nosso santo anjo da guarda, ele está nos esperando todos os dias, a cada instante. Basta que nós possamos ter essa sensibilidade. Para que essa sensibilidade? Para que nós possamos estar atentos à sua voz, que nos fala na nossa consciência. Que hoje possam cair as escamas dos nossos olhos, que hoje o nosso ouvido possa desprender, para que nós possamos estar atentos à presença dos anjos que nos circundam, que estão conosco, do nosso santo anjo da guarda que nos ampara, e que nós jamais possamos esquecer do nosso grande irmão, do nosso grande amigo, que está aqui conosco nesta terra, nos conduzindo rumo ao céu, nos ajudando. Qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa, recorra ao seu santo anjo da guarda. Ele vai te ajudar. Converse muitas vezes com ele, lembre-se muitas vezes dele, e ele vai estar feliz. E a maior alegria que nós podemos dar ao nosso anjo
é nós convidarmos o anjo para ele participar conosco e adorar a Deus na santa comunhão eucarística. Ele não pode comungar, os anjos não podem comungar, porque eles não têm matéria. E diz que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela faz uma poesia, ela diz assim: se os anjos pudessem ter inveja, os santos anjos, eles nos invejariam numa coisa: nós podemos comer a carne de Deus, nós podemos alimentar o corpo santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e eles só podem adorar. E nós, tendo essa grande graça, nós não temos a gratidão mínima que um anjo tem só de ver a Deus, só de contemplar a Deus. Que nós possamos pedir aos anjos esta graça de amar mais a nosso Senhor, de amar mais a Santíssima Virgem Maria. Vamos ficar de pé e vamos rezar. Feche os seus olhos. Pensa agora no seu santo anjo. Seu santo anjo da guarda. Ele está aqui contigo. Apresenta para ele o seu coração do jeito que ele está hoje. Apresenta a sua família, o seu anjo. Peça ao santo anjo do matrimônio de vocês que esteja auxiliando neste caminho rumo ao céu. Pense agora também no anjo desta paróquia, deste país. Vamos pedir, suplicar aos anjos que nos conduzam à união com Deus, à intimidade com Deus. Se você não consegue rezar, peça ao seu anjo que te ajude a rezar. Fala para ele: eu não consigo rezar. Me ajuda, me auxilia, me abra para compreender melhor o mistério salvífico de Deus. Eu preciso da tua graça. Meu santo anjo, meu grande amigo, eu preciso de ti. Me ajude a contemplar os mistérios do céu. Abra os meus olhos para um olhar sobrenatural. Eu preciso de ti, me ajuda. Que o Senhor não esteja de mãos atadas, mas que esteja comigo aqui. Haja na minha vida como quiser, meu grande amigo, meu grande amigo, meu santo anjo, meu santo anjo. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, vinde nos ajudar, grandes arcanjos, cuja missão foi nos ajudar a compreender o mistério salvífico da anunciação, da vitória sobre o inferno. O grande Miguel que combateu os anjos malignos, os demônios. E São Rafael que nos conduz nesse caminho, como conduziu Tobias. Vinde, ó arcanjos, nos auxiliar. Vinde, grande Miguel, príncipe da milícia celeste, afastar toda ação maligna dos nossos corações deste lugar. Vinde, ó glorioso São Miguel. Pedimos agora, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, pela sua proteção, vinde afastar a ação diabólica das nossas casas. Vem nos ajudar, São Gabriel, força de Deus, a ter força diante das nossas fraquezas, desânimos. Vinde, São Rafael, cura de Deus. Vinde trazer a cura aos nossos corações. Nós precisamos de cura. Santo anjo da nossa guarda, vem nos auxiliar nesta oração. Deixa a música te ajudar. Espírito Santo, vinde falar em mim.
Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, de transformar, vinde incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha Peça esse incêndio de amor. incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, de transformar, vinde incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Reza assim comigo. São Miguel Arcanjo, eu me consagro a Ti. Eu me consagro a Ti. Seja o defensor da minha família. Afasta todos os espíritos malignos. São Miguel Arcanjo, combatei por mim contra o mundo, a carne e o demônio. São Miguel Arcanjo, avante na minha vida, se levante, eu vos suplico, eu vos dou permissão para entrar na minha casa, para entrar na minha vida. Ó humilde São Miguel, São Gabriel Arcanjo, eu me consagro a Ti e consagro a minha casa,
para que nós possamos ser fortalecidos, esperar em Deus. Dai-nos a graça de uma vida pura e afasta da minha casa toda impureza, todo espírito de adultério, todo espírito de pornografia. Afasta da minha casa todos os males e dai-nos um amor pela Santíssima Virgem Maria, São Rafael Arcanjo. Eu consagro a minha vida a Ti. Afasta da minha casa toda ação demoníaca, de confusão, de perturbação mental, de obsessão, e dai-nos um discernimento, o discernimento dos espíritos, para fazer a vontade de Deus em todas as coisas, e para nos amarmos mutuamente. Meu santo anjo da guarda, eu te dou liberdade, age na minha vida, inspira-me, ilumina-me, governa-me. Eu me consagro a Ti, eu necessito de Ti. A partir de hoje, eu quero fazer uma aliança contigo, de seguir as Tuas inspirações. Me ajuda a entender as Tuas inspirações. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Eu Te dou a minha mão e prometo de coração que por Ti me deixo guiar com docilidade, para no céu alcançar a eterna felicidade. Amém. Sancta Michael Arcangeli, defende-nos in prelio contra nequit et insidias diaboli, est presidio imperator Deus, supplices deprecamur, tuque principis militia celestis satanaliosco espíritos malignos, qui ad peritione animarum pervagantur imundo, divina virtude in inferno detrude. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com toda a celeste hierarquia, protegei-nos nesta noite e no raiar de um novo dia. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.